Graça e paz, queridos. Que bom poder estar aqui, nesta manhã, como povo de Deus, para ouvir a voz de Deus. Eu quero começar a minha palavra aqui agradecendo a toda a igreja que esteve aqui na última quarta-feira, um grupo expressivo de irmãos a que nós agradecemos pela sua presença e naquela ocasião. E, meus irmãos, eu quero, neste momento, uma palavra de intercessão, e eu quero orar nesse instante pela igreja e pelas nossas famílias. Eu acho que todos nós que aqui estamos temos necessidade da intervenção de Deus, temos necessidade da presença de Deus, e por isso eu quero orar nesse momento pela igreja e todas as suas famílias. Vamos nos colocar em pé, mais uma vez, para orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, porque reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu amor, reconhecemos, Senhor, a tua soberania, a tua santidade. Mas, ó Deus, te louvamos porque, apesar de seres quem és, e sabendo quem somos nós, no entanto, o Senhor nos amou, o Senhor nos convocou para estarmos aqui, fazer parte da tua família, do teu povo, e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, eu quero nesse momento suplicar que o Senhor incline os seus olhares para nós aqui, que o Senhor incline os seus ouvidos para este ambiente, e, ó Deus, contempla cada um dos teus filhos, ouve cada oração que se fizer neste lugar, e vem, Senhor, visitar o teu povo, vem, Senhor, cuidar daqueles que estão enfermos, alguns hospitalizados, outros em casa, convalescendo, mas precisando da tua presença. Vem, Senhor, visitar aqueles que estão desempregados, passando, Senhor, por situações difíceis para pai e mãe de família. Vem, Senhor, visitar aqueles que estão atravessando situações difíceis de relacionamento. Ah, Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu quero pedir que o Senhor visite agora aqueles teus servos, líderes desta igreja, que estão naquele congresso em Natal. Senhor, visita cada um, prepara os seus corações, faz com que a mensagem passada ali possa servir de ânimo, de despertamento, de encorajamento, e tudo venha redundar para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, visita o teu povo, cuida de nós. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, nós vamos hoje darmos sequência às nossas reflexões no Sermão do Monte. Como eu já tenho falado nas reflexões anteriores, eu espero que
esta oportunidade que Deus está nos concedendo venha servir para o nosso crescimento espiritual, venha servir para que nós possamos estar cada vez mais ligados naquilo que nós somos. Desde o início que eu venho falando sobre isso, eu, você, nós não podemos esquecer quem somos. Somos filhos do Rei, somos filhos de Deus. Não estamos aqui por acaso, estamos aqui por uma convocação divina, pela sua graça e misericórdia, para sermos seus filhos, fazer parte da sua família. E eu não posso esquecer isso. Todas as manhãs, quando desperto, eu tenho que dizer: Senhor, me ajuda, não me deixa esquecer quem eu sou. Eu sou teu filho, eu sou teu servo. E você que sai de casa para o trabalho, para as atividades comuns do dia a dia, como cidadão deste reino terreno, você precisa dizer isso também ao Senhor: Pai, não me deixa esquecer quem eu sou. Para onde quer que eu vá, para a minha atividade profissional, para o meu negócio, para o lazer, em qualquer lugar, eu não posso esquecer que sou um filho teu, sou um servo teu, e isso me dá direito de agir diferentemente daquelas pessoas que estão ao meu lado. Eu não posso me comportar igual às pessoas comuns, porque eu sou servo de Deus. Por que é que você está aqui? Porque é um servo de Deus. Então eu espero que essas nossas reflexões nos ajudem a encarnar esta mensagem, esta verdade. Então, mais uma vez, eu vou pedir, enquanto estivermos falando aqui, você vai se analisando, se questionando. Como é que eu estou diante dessa realidade que o pastor está me apresentando? Então, Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia, vamos ler mais uma vez esse texto. Vamos nos colocar em pé. Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a nossa reflexão hoje está aqui no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pai, estamos na Tua presença. Estamos, Senhor, na Tua casa. E estamos agora diante da Tua palavra. Permita, Senhor,
que o nosso coração esteja receptivo, que a nossa mente esteja aberta e que possamos, Senhor, através do Teu Santo Espírito, receber essa palavra para a nossa edificação em Cristo Jesus, é a nossa oração. Amém. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, talvez alguém possa pensar, e com toda razão, que eu estou indo muito devagar nessa reflexão. Cada domingo, uma bem-aventurança. Isso poderia ser feito de uma só vez, mas o propósito é este mesmo, é irmos passo a passo, ouvindo o que Jesus falou para o seu povo. É interessante, nós temos falado isso já em outras ocasiões. Jesus estava diante de uma grande multidão e, aproveitando o momento, ele falou algo especificamente para o seu povo. Bem-aventurados pacificadores, felizes são os promotores da paz. Meus irmãos, nada mais correto, nada mais justo do que aplicar esta característica ao povo de Deus, ao povo cristão. Jesus destacou essa característica, Jesus enalteceu, e se não bastasse isso, o mundo, o povo que está aí lá fora, o povo com quem nós convivemos, espera isso do povo de Deus. O mundo sabe que essa característica é do povo de Deus. Por isso, quando o mundo vê um crente envolvido em encrencas, em fofoca, em distúrbio, o que é que ele diz assim? Ué, e não é crente aquele cara? Oi, é crente e faz isso? É crente e pratica essas coisas? Porque o mundo sabe que eu e você precisa viver uma vida que foi padronizada por Jesus, que Ele não vive, mas Ele espera que eu e você viva. O mundo espera. Jesus destacou, mas o mundo espera de mim, de você, que nós sejamos um povo diferenciado. Todos nós sabemos que há, no mundo de hoje, uma evidente necessidade de paz. Os homens estão em conflitos, envolvidos e dominados por um sentimento de violência descabida, incompreensível. Todo dia nós nos deparamos com informações de violência, de distúrbio, que nós ficamos a imaginar até onde o homem tem chegado no seu estado. E o povo de Deus precisa se destacar nessa área da vida.
pacificadores, promotores da paz. Nesta exposição do Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, fica muito claro que essa virtude deve fazer parte da vida do cristão que foi justificado. O apóstolo Paulo, enfatizando esse sermão, ele disse uma coisa muito interessante, e eu creio que ele estava falando da sua própria experiência. Ele estava falando daquilo que ele experimentou. Ele disse assim, lá em Romanos: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Na concepção do apóstolo Paulo, o cristão tem o dever de testemunhar, de viver em paz, promovendo a paz, porque ele foi justificado. Sabe o que é isso? Ele foi purificado, ele foi limpo. Eu não sei se você se sente assim, alguém que foi transformado, regenerado. E aí Paulo falava isso da sua experiência, a vida de Saulo de Tarso, o grande perseguidor, o grande promotor de conflito entre os homens, entre as pessoas, entre os cristãos. E agora, quando Paulo escreve isso, não é mais aquele Saulo de Tarso, perseguidor. Ele é Paulo. Ele é o apóstolo Paulo, aquele que foi chamado por Cristo para essa missão preciosa. Então Paulo dizia assim: justificado pela fé, eu tenho paz com Deus. Temos paz com Deus. Então, Paulo tinha essa experiência sua, pessoal, para passar para nós como referência. Meus queridos, Jesus, como sempre, surpreendeu e frustrou os seus inimigos com essa expressão. É provável que quando Jesus citou isso, deve ter causado um impacto muito grande na multidão que estava com ele. Sabe por quê? Jesus chegou implantando o seu ministério, falando de que é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E todo judeu daquela época, que estava vivendo um período de opressão pelo governo romano, o grande sonho de todo judeu era um dia se ver livre do Império Romano. E quando Jesus chega dizendo, é chegado o reino de Deus, criou-se uma expectativa. Nós vamos ter uma mudança de governo. É esse aí o Messias prometido. É esse aí o grande libertador de Israel. E aí, todo mundo alimentava essa expectativa de que Jesus fosse romper com o Império Romano, como o Messias que era, e os judeus esperavam isso desde a proclamação dos profetas, o grande libertador. O povo pensava que Jesus fosse abrir uma guerra
eliminar o Império Romano, destruir todo o poderio bélico dos romanos e aí implantar um novo reino. Essa era a expectativa do povo. Essa era uma expectativa, inclusive, dos discípulos, que chegavam a questionar quem vai ser o maior no reino dos céus. E aí, enquanto o povo esperava por essa guerra, por essa luta, por essa tomada de poder dos romanos, Jesus chega e diz assim: bem-aventurados os pacificadores. Então o povo chegou a dizer: que é isso? Que é isso? Quando é que nós vamos nos libertar desse governo romano corrupto que está aí, com esse líder que está enaltecendo os pacificadores? Foi um choque, mas era exatamente isso que Jesus queria para o seu povo. Bem-aventurado os promotores da paz. Queridos, foi por isso que nessa sua mensagem, Jesus chegou a dizer: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Porque o mundo de hoje, como o mundo de antigamente, o mundo de antes, os homens só sabem implantar a paz destruindo o outro, suplantando o outro. E era isso que o povo estava esperando, que Jesus destruísse o governo romano, matando todos os seus soldados. Ele tinha poder para isso, e o povo queria ver essa realidade. Sabe, queridos, a gente precisa enxergar na mensagem de Jesus Cristo aquilo que Ele ensina para a nossa vida, para o seu povo, e para deixar uma mensagem para os seus inimigos. Mas o que é paz? Bem-aventurados promotores da paz, bem-aventurados pacificadores. E eu pergunto a você: o que é paz? Como é que você define paz? Para muita gente, paz é ausência de conflito. A gente encontra alguém na rua que nós conhecemos, e aí, meu irmão, tudo em paz? Tudo em paz. Simplesmente porque ele está vivendo um momento sem briga, sem guerra, sem conflito, na sua casa, consigo mesmo e na sua família. E aí, a ausência de conflito, mesmo temporário, nós definimos como paz. Não tem briga, então estamos em paz. Meus queridos, meus irmãos, paz não é simplesmente ausência de conflito, não é ausência de desentendimento. Paz não é um período de trégua enquanto se recarrega as armas. A gente vê isso no mundo. Geralmente, quando chega o Natal, as nações que estão em guerra anunciam um período de paz. Durante a semana do Natal, ninguém vai ouvir nenhum tiro. Um período onde um ignora o outro,
onde um tenta traçar estratégia para recomeçar, destruindo o outro. Paz não é isso. Não é um período de silêncio, enquanto um tenta desprezar o outro. Paz não é algo passageiro, temporário, negociado, comprado, vendido ou coisa parecida. Mas eu quero deixar para você a melhor definição de paz que nós conhecemos. A paz verdadeira é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Paz é um estado de harmonia com Deus. Um estado de harmonia consigo mesmo. Um estado de harmonia com o próximo. E eu gosto muito dessa definição, porque ela começa dizendo que é um estado de harmonia com Deus. Se eu tiver paz com Deus, eu vou ter paz comigo mesmo e paz com aqueles com quem eu me relaciono. Então a paz é isso. Começa na minha relação com Deus. Por isso que Paulo disse: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. E se você tiver paz com Deus, vai ter paz consigo mesmo e com todos aqueles com quem você se relaciona. Dentro desta visão de Jesus, da sua palavra para o seu povo, fica muito claro para mim e para você que a paz não é algo que o homem natural possa conseguir. A paz é algo que vem da minha relação com Deus, e para que eu tenha uma relação com Deus harmoniosa, eu preciso da presença dele na minha vida. A paz é fruto da presença de Deus no meu e no seu coração. A paz é fruto da presença de Deus no meu e no seu coração. Por isso que a paz é um estado de harmonia duradoura. E aí, meus queridos, a grande pergunta que nós fazemos é: por que é tão difícil construir e manter um ambiente de paz, um ambiente de total harmonia com Deus? Por que é tão difícil isso? Nós temos um momento de paz e logo, logo nos perdemos o nosso controle e aí vamos agir como o homem comum, como as pessoas de fora. A minha palavra nesta manhã para você é que precisamos desenvolver um ambiente de paz, um ambiente de harmonia entre mim e Deus, para que essa harmonia, esse contato com Deus, possa me fazer refletir que sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu devo ser um pacificador. Nunca posso me deixar levar por algo que alguém diga assim: é crente faz isso, é crente faz aquilo, é crente está metido em encrenca, é crente e não fala com seu vizinho, é crente e não fala com seu irmão. O que é um pacificador? Nós já vimos que o homem natural não tem essa característica. O pacificador é alguém que, impulsionado pelo Espírito de Deus, luta para promover a paz entre os homens. E esse elemento
precisa ser eu e você, pacificador, alguém impulsionado pelo Espírito de Deus. Pacificador deve ter uma visão de que a fonte de paz está em Jesus. A minha relação com o Senhor, a minha relação com a sua palavra, vai me identificar e me ajudar a desenvolver esse ambiente harmonioso. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil desenvolver esse ambiente harmonioso? Por que é tão difícil vivermos um momento de verdadeiro destaque? Porque todas as manhãs, quando a gente se levanta e sai de casa, chega no ambiente de trabalho, a gente esquece que somos filhos de Deus. A gente se junta com as demais pessoas e vamos conversar com ele aquilo que eles trazem para nós. Vamos expor as nossas ideias, que são as ideias que ele já conhece do mundo. Nos misturamos e praticamos as mesmas coisas que o mundo pratica. E aí, quando menos nós percebemos, nos surpreendemos, não como filho da paz, mas como promotores de conflitos e encrenca no meio do povo. É por isso que é difícil, porque nós esquecemos quem somos. A cada manhã, a cada dia, nós esquecemos quem somos. Queridos, a paz é fruto do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu dizendo assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, controle dos nossos sentimentos. Então, a paz é fruto do Espírito de Deus em nós, em mim, em você. A paz não é algo que o mundo possa desenvolver, somos nós. Jesus frustrou a multidão de judeus e fariseus que estava ali, dizendo isso: bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores, porque era o seu povo que estava ali. O pacificador será identificado como filho de Deus, tratado como filho de Deus, abençoado como filho de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Serão tratados como filho de Deus, identificado como filho de Deus. E aí, você não quer isso para a sua vida? Precisa querer. Eu quero, eu busco, porque eu sei que as bênçãos de Deus para nós são promessas garantidas. Jesus diz assim: o pacificador será identificado como filho de Deus, já agora. O mundo sabe que nós precisamos ser assim, e quando ele vê alguém com essa característica, ele enaltece. Mas quando ele vê um crente fora desse padrão, ele critica. Olha aí, e não é crente, como está fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Meus irmãos, eu quero encerrar a minha palavra nesta manhã, pedindo a você, para que demos lugar ao Espírito Santo de Deus em nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: meus irmãos, não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Quando a pessoa está cheia de álcool,
ele vai agir sob o controle e domínio do álcool, da bebida forte. A gente vê isso com muita facilidade. Mas quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele vai agir sob influência do Espírito Santo. Aí está aí um pacificador, está aí um verdadeiro servo de Deus, que vai agir sobre influência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que o Senhor, nesta manhã, possa nos abençoar de forma rica e que possamos sair daqui alimentados pela sua palavra.